E a gente segue rapidinho falando de 13º salário com a advogada da Comissão de Justiça e Trabalho da OAB, Alexandra Mossi. Alexandra, muitas participações aqui, mas bem rapidinho antes da gente partir para o nosso tablet, a gente falou antes da redução, né, da jornada de salário, e agora eu quero falar sobre os contratos, como é que foi? Contrato... A suspensão. Suspensão de contrato. Quem teve o contrato suspenso, como que funciona o 13º salário? Então, ao rigor, o direcionamento também que essa mesma nota técnica do Ministério da Economia tem dado é de que quem teve o contrato de trabalho suspenso, nos meses em que o contrato esteve suspenso, se não houve prestação de serviço superior a 15 dias, não haverá direito ao avo do 13º salário. Aí faz o cálculo para menos ali. Exatamente. É porque esse avos aí eu não sei falar agora, mas eu sei, isso vai sair para menos, né? No lugar de dividir por 12, vai dividir por menos. Isso é o salário, né, do mês de dezembro dividido por 12. Certo. Aí os meses em que houve suspensão e que não trabalhou 15 dias, aquele 1/12 ele perde. É isso aí. Vamos lá, vamos responder o pessoal aqui. Estou de atestado desde o mês de junho e recebo um salário mínimo do INSS. Gostaria de saber se recebo o 13º completo ou se recebo referente aos meses trabalhados. A pessoa não se identificou, mas eu agradeço a audiência. Então, sim, até o período em que ela exerceu a atividade na empresa, né? E mais os 15 dias, ali os 15 primeiros dias de atestado médico que a gente fala, ela vai receber o 13º da empresa proporcional. Tá. E aí os demais meses junto com o benefício previdenciário nos calendários da Previdência. Mas né? tem direito, né? Mas tem direito, A Lid, da IFAP. Oi, Lid, obrigada pela audiência. Estive de licença maternidade. Quem paga o meu 13º salário? Empresa ou INSS? Eu não tinha feito essa pergunta, né? Acho que a gente comentou no intervalo. Vamos responder a Lid, então. Isso, então, Lid, a respeito da licença maternidade. Pelo que eu entendi, ela deve ser empregada de uma empresa, pessoa jurídica. Então, ela vai receber na empresa o 13º salário, mesmo do período de afastamento. E a empresa, por conta de uma compensação, vai receber de volta esse dinheiro do INSS. Mas aí é uma relação da empresa com a Previdência e ela sim vai receber a folha normal lá. Normal, tá garantido aqui. Trabalhei entre fevereiro e março, depois fui afastada. Gostaria de saber como fica o 10º. Também não se identificou, mas agradeço. Isso, então, aí depende da natureza do afastamento. Se foi benefício previdenciário, vai receber os primeiros meses da empresa, depois do INSS. Se foi suspensão do contrato de trabalho, o período em que prestou serviço vai receber, os demais meses não recebe. Então, depende do tipo de afastamento, ela não me esclareceu ali, né? Tem uma pergunta parecida, mas aí por conta de gestação. Gostaria de saber se quem foi afastada, no caso de gestação, por causa da pandemia, se tem direito ao 13º salário. Isso, então, da mesma maneira, se foi suspensão, aí também os avos... Mas pelo caso deve ser atestado mesmo, deve ser questão de saúde, porque estava gestante, né? Isso, Aí também tem uma possibilidade, quando é ambiente insalubre, de encaminhar a licença maternidade, mesmo ainda estando gestante. Então, depende muito do caso concreto, né? Mas, no caso, sempre tem mais benefícios para o trabalhador. Nesse caso, ela vai receber, mas tem que ver de que forma, é isso? Isso, o cálculo, né? Tem que ver a natureza do afastamento e aí a forma que ela vai receber. O José de Caçador, abraço para Caçador, obrigada, José. Eu tenho 8 meses de empresa, acabei saindo essa semana. Qual a conta devo fazer para saber quanto tenho direito? 8 meses de empresa. Aqueles são os avos lá, né? Isso, são os avos. Então, assim, José, o que vai variar? Se foi dispensa sem justa causa, com aviso prévio indenizado, ou se foi pedido de demissão, se o aviso prévio foi trabalhado. Em regra, se o aviso prévio foi trabalhado e ele saiu agora, ele teria esses 8 meses que ele está falando, né? Agora, se o aviso prévio foi indenizado, a gente ainda tem uma projeção de mais 30 dias desse 13º. Então, teria que ver a data que ele foi demitido e a espécie da rescisão do contrato de trabalho. Perfeito. Andressa participando com a gente. Oi, Andressa. Fui demitida no período da pandemia. Trabalhei 1 mês e meio até ser demitida, mas descobri que estava grávida e voltei a receber. Mas não assinaram a carteira. Nossa, mas recebo normalmente. Tenho direito ao 10º? Ela foi reincorporada, pelo que eu entendi aqui, né? Normalmente a reintegração... Ela está recebendo normalmente? Isso. Então, assim, normalmente com a reintegração ao trabalho, o contrato de trabalho que havia sido rescindido, ele volta, né? Então, todos os direitos são garantidos, o 13º também. Boa tarde, estou afastada do trabalho desde o mês de junho.
porém a empresa em que trabalho me obrigou a trabalhar horário normal, mesmo estando com o contrato suspenso. Quais são os meus direitos de férias, 10º, FGTS? Trabalhei 157 dias recebendo o auxílio do governo de 1.045. Como fica a minha situação agora? São várias situações, né, Alexandra? Ao mesmo tempo, Então, o caso dela é um caso um pouco mais complexo, que dependeria de uma análise um pouco mais aprofundada. O ideal seria que ela procurasse um advogado da confiança dela, para que analise o caso específico, né? Sim, porque são vários detalhes, né? Isso, porque aí tem um trabalho no período de suspensão. Em regra, a lei prevê que durante a suspensão do contrato, o contrato está suspenso, o trabalhador está recebendo o benefício do governo, não pode haver prestação de serviço, né? Pois é, E tem aí várias irregularidades aqui para serem olhadas, então, né? Perfeito. A Claudete de Xanxerê. Oi, Claudete, obrigada pela audiência. Trabalhei 2 anos em uma empresa, ela nunca pagou a FGTS, já faz 1 ano que saí e agora não recebi. Me disseram que está na justiça, meu advogado é de Florianópolis, tem vezes que ele me responde, será que vou ter direito ainda? Está até assinada a carteira ainda nessa empresa. Também uma série de irregularidades e particularidades. De repente a gente caminha essa tua pergunta, né? E a Alexandra depois responde. Pode ser, Alexandra? Isso. E agora, pelo que ela disse, ela já tem uma ação judicial proposta. Então, o ideal é que ela converse com esse colega, que é o advogado dela, para que ele consiga esclarecer para ela essa situação. Porque aí ele tem acesso ao processo, sabe os detalhes, vai conseguir esclarecer melhor. Gente, ficaram muitas perguntas. Eu vou encaminhando aqui. Eu nem vou fazer mais nenhuma para poder a Alexandra responder com qualidade. De repente a gente volta na semana que vem para falar sobre isso ainda, porque tem realmente muitas perguntas, né? Esse assunto sempre dá muito o que falar, né, Alexandra? Sempre, De repente, normal. se tiver disponibilidade para a gente voltar a falar, pode ser? Claro, pode Né? ser. Para a gente tentar responder a todo mundo. Então, assim, ó, quem perguntou e a gente não respondeu, não fica triste, né? A gente vai responder de qualquer forma, ou seja, aqui no WhatsApp. Mas eu acho que semana que vem a Alexandra vem aqui de novo para a gente seguir, porque ficaram mais de 20 perguntas aqui.